Olá, queridos, boa noite, paz seja convosco, a paz do Senhor. Bom dia para você que assiste, que vai assistir ainda esse vídeo. Nós estamos na maratona sobre conhecer a pessoa do Espírito Santo. Temos falado muito sobre a pessoa do Espírito Santo e também sobre a obra do Espírito Santo. Vai entrando aí, compartilhe essa live com o máximo de pessoas, se você puder, curte, amém? Diz pra gente como que tá o áudio, tá tudo bom, tá dando pra ouvir direitinho, amém? Glória a Deus, queridos. Bom, vamos lá, há um texto, nós vamos seguir o texto de João, capítulo 16, versículo de número 13. No último vídeo que nós fizemos, nós falamos sobre a obra do Espírito Santo, que está em João 16, versículo 10, que é de produzir em nós, não é? Tornar conhecido de nós e em nós a revelação da salvação, do pecado, da justiça e também do juízo. Mas no versículo de número 13 eu quero ler com você, João capítulo 16, verso 13, diz assim: No entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, isso ele dirá, e vos anunciará as coisas vindouras ou as coisas que há de acontecer. Vou ler novamente. No entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas tudo quanto que ele ouvir. Isso ele dirá, e vos anunciará as coisas vindouras. Glória a Deus, aleluia, amém? Eu quero intitular o tema dessa reflexão de hoje sobre a missão do Espírito Santo, do nosso Consolador, do nosso Paracleto, do Ruach Kodesh de Deus, né? Aquele que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A missão do Espírito Santo dada por Deus na pessoa de Cristo Jesus nas nossas vidas, ela influencia diretamente e promove em nós um impacto transformador de maneira radical, ao ponto de nos fazer entender a verdade e nos fazer andar sobre esta verdade. Uma vez que no capítulo 14 de João, no versículo 6, o próprio Jesus, o Cristo, o Machia de Deus, ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é muito claro, ele não terceiriza esse caminho até Deus, não é? Como eu já disse aqui, muitas religiões podem te levar a um Deus, podem te oferecer um Deus, mas só Jesus Cristo pode te oferecer um Pai. E ele diz em João 14,6, eu sou. Essa expressão eu sou nós encontramos em Êxodo 3,14, quando Deus se revela a Moisés dizendo, diz ao povo que o eu sou te enviou, o I am te enviou, o eu sou te enviou, né? O Deus El Shaddai, Todo-Poderoso, te enviou. Então Jesus faz essa declaração acerca dele mesmo, de que ele, apenas e tão somente ele é o caminho, a verdade e a vida. E a missão do Espírito Santo, ela começa dentro de nós, primeiro no versículo de número 13, dizendo que quando ele vier, isto é, quando o Espírito da verdade,
Quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Ou seja, esse Espírito da verdade é o Espírito Santo, é o nosso Consolador. E a missão dele é nos guiar, nos conduzir no caminho da verdade, na própria verdade, que em João 14,6 é a expressa imagem exata de Deus, como escreve ou descreve o autor aos Hebreus a respeito de Cristo Jesus, o Machia, o Hamashia, o nosso Salvador. Então, a missão do Espírito Santo em nós é nos guiar em Jesus para andarmos em cada boa obra que ele preparou para nós. O apóstolo Paulo descreve isso quando ele escreve a sua carta aos Efésios, capítulo 2, verso 10. Ele diz que Deus nos fez, nos criou com propósito de que nós pudéssemos andar em cada boa obra que ele preparou para nós. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, essa é a missão do Espírito Santo. Agora, por que é verdade? Porque a mentira pertence ao diabo, a Satanás e aos seus demônios. O espírito de engano pertence a ele. Se há um espírito de verdade, é porque também existe o espírito de engano. Senão a própria palavra de Deus não nos advertiria a respeito dos falsos mestres, dos falsos profetas, não é? Que falam muito de si mesmos e do achismo da sua cabeça, e muito menos da revelação da palavra de Deus que está na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então, esse Espírito da verdade, ele nos guia na verdade que é Cristo Jesus. Romanos 1, como eu falei aqui, o apóstolo Paulo ele faz uma declaração extremamente forte, ao ponto de dizer que a maior revelação de Deus aos homens é Jesus Cristo, Filho de Deus, ou Jesus Cristo, homem. Então, andar em Cristo é andar na verdade, sendo guiado pelo Espírito da verdade. Logo, o Espírito Santo cumpre a sua missão em nós, o seu papel em nós, nos fazendo andar na verdade, sendo guiado pelo Espírito da verdade. E ele diz o seguinte: porque esse Espírito da verdade não falará de si mesmo, ou seja, dele mesmo, mas tudo o que ele ouvir, isso ele lhe dirá. E vos anunciará as coisas vindouras. Aleluia. Algumas expressões do Velho Testamento, como o vidente do rei, quando nós lemos a história do rei Davi, do rei Saul, o vidente é aquele que tem visões, é aquele que adivinha o futuro, né? Mas é aquele que tem a revelação do futuro. Quando olhamos para o livro de Apocalipse, né? É o livro das revelações, né? E Apocalipse, na palavra grega original, quer dizer tirado para fora ou tirado da escuridão para a luz, né? É mostrar aquilo que há de acontecer. Está na Bíblia, Apocalipse 4:1. A Bíblia diz que João estava com os olhos fitos para o céu, quando de repente ele ouve uma voz, ele vê uma porta aberta no céu, ouve uma voz que diz para ele: sobe aqui, que eu te mostrarei aquilo que há de acontecer. Então, quando nós estamos na presença de Jesus, não é que nós nos tornamos videntes ou adivinhamos o futuro. Não, não. Mas é porque o Espírito da verdade, o Espírito da revelação, nos mostra, nos revela, abre os nossos olhos espirituais para enxergar as coisas vindouras, as coisas que hão de acontecer. Esse é um poder dado àqueles que são filhos de Deus. Não é para qualquer um, não são para todos, não é de todos.
é para aqueles que se tornam filhos de Deus, recebem o poder de Deus, decidem andar na verdade que é Cristo Jesus, decide e se permite ser guiado pelo Espírito da verdade, que é o Espírito Santo de Deus, ao ponto dele ser ensinado, instruído, não é? E também ao ponto dele lhe mostrar as coisas vindouras. Nós aprendemos aqui com a palavra de Deus que o Espírito Santo tem a missão muito poderosa, né, de nos ensinar a andar em verdade, na verdade que é a pessoa de Cristo Jesus, e também de nos proporcionar um relacionamento tão profundo com Deus, ao ponto de enxergarmos as coisas vindouras, ao ponto de discernirmos aquilo que está por vir, ao ponto de compreendermos o nosso espírito e termos uma visão espiritual das coisas para enxergar aquilo que vai acontecer. Amém, queridos? Essa é a missão do Espírito Santo. A missão do Espírito Santo é guiar o povo de Deus na verdade, porque a própria verdade estabelece em nós a presença de Deus. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios que nós não podemos fazer nada contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Glória a Deus, amém? Nós não podemos fazer nada contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Então, a verdade, além de nos promover à presença de Deus, nos conduz a andar na presença de Jesus, tendo a oportunidade de aprender dele e a oportunidade de viver experiências sobrenaturais, tal como enxergar as coisas vindouras. Amém, queridos? Guarde essa palavra no seu coração. Entenda, compreenda que a missão do Espírito Santo é também andar com você, é de ser o seu amigo, seu conselheiro, estar junto com você todos os dias. É a promessa de Jesus, de que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.